Sabe aquele sentimento que muitas vezes você não consegue achar palavras certas para descrever? Sentimentos que nem sequer têm nome e muitas vezes não são nem um pouco específicos, por isso difíceis de explicar com palavras. Acaba sendo muito mais fácil você tentar encontrar algo parecido, como o sentimento de se perder em uma cidade coberta de névoa, em um dia nublado, com uma música de fundo que parece que está tocando no mundo todo, mas só você consegue escutar. Acho que deu para contextualizar. Olá a todos. Se acomode, pegue uma aguinha, porque lá vem uma brisa que quase certeza que não é só eu que penso nisso. Esse sentimento que eu quero explicar não é muito específico e não tem um nome. Então, para não nos confundirmos, eu vou me referir a perdido na névoa. Sim, não é um bom nome, mas é só pra gente não se perder. E talvez você já deve imaginar o porquê da névoa. Desde sempre, muita gente por aí vê um conforto específico, às vezes indescritível, pela ambientação de jogos de terror. Nem sempre apenas de terror, mas é o que eu vou focar nesse vídeo. Com uma atmosfera, por exemplo, apocalíptica, liminal ou com nevoeiro. E, um pouco óbvio, o principal exemplo são os jogos de Silent Hill. Principalmente o 2, por causa da história e das músicas, mas acho que todos contam. Mas outros grandes exemplos, na minha opinião, são No I'm Not Human, Journey, My House, Inside, Mouthwashing e entre muitos outros. Se bem que se imaginar em No I'm Not Human é um pouco complicado. Apocalipse de Sol parece muito pior do que ter que lidar com zumbis. Enfim, o que esses jogos têm em comum são os longos segmentos de ambientação. Que mesmo que seja um jogo que tenha perseguição ou partes bem intensas, ainda assim conseguem ser uma experiência especial para cada um. E até onde eu sei, esse tipo de ambientação não tem um nome, assim como o sentimento que eles transmitem. Que mesmo que você ache alguma palavra parecida, dificilmente é o que você quer dizer. Por isso é muito mais fácil se apegar ou até mesmo se identificar com esses jogos. Não pela história em si, mas quase como se você se visse naqueles jogos. Ou naquela situação específica que você nunca consegue explicar direito. Tá, mas por que explicar isso tudo? Bem, eu gosto da ideia de pessoas irem atrás de coisas que se identificam para tentar entender o que estão sentindo. Não necessariamente estou falando de sentimentos negativos. No geral, estou falando de sentimentos que não têm nome, vulgos perdidos na névoa. Já que, felizmente ou infelizmente, a gente não tem só 5 divertidamente na cabeça. Tem muito mais do que a gente consegue imaginar. E isso chega a ser bem confuso algumas vezes. Então, se apegar a algo que transmite quase que exatamente o que você queria expressar, acho algo bom, para todo mundo. Agora, por que exatamente com jogos focados em ambientação? Sinceramente, ainda não sei dizer, que é um pouco irônico. Ao mesmo tempo que acho que é diferente para cada um, mas no geral, talvez seja pelo conforto que essas ambientações passam. Assim, é um conforto que pode parecer estranho. Por exemplo, em Silent Hill 1, eu acho que é um conforto bem diferente do de Silent Hill 2. Mesmo que os dois sejam só névoa e monstros. Sim, eu sei, pode parecer que o que eu tô falando é abobrinha já. Mas, mesmo que o sentimento de perdido na névoa nunca tenha acontecido com você, eu recomendo que você jogue um desses jogos que eu falei. E tente prestar muito mais atenção no mundo à sua volta do que na história. Principalmente se você já jogou, porque aí você não perde nada da história. O que eu acho mais legal sobre focar nessas experiências específicas em jogos é que cada um tá passando por alguma coisa diferente. Tá passando por algo diferente na vida e de repente, enquanto você tá jogando, é como se você se divertisse mais do que esperava. Teve vários posts de gente falando coisas desse tipo. De se perder aí na névoa enquanto aproveita uma experiência. É parecido com imersão, mas essa imersão te faz refletir sobre seus próprios sentimentos e não sobre o jogo em si. Isso pode acontecer com jogos, filmes, livros, qualquer coisa. Nesse vídeo eu tô falando especificamente de jogo, porque é o que eu tive mais experiências desse tipo. Mas isso vai de cada um. E de novo, eu acho que tá tudo bem com isso. Cada um tem sua experiência com jogos, e nem sempre o jogo que alguém gosta muito, você também vai gostar. Acontece. Por isso que existem vários. Apesar de se perder na névoa ser algo vago,
é justamente para cada um encontrar o seu próprio significado para esse sentimento. Um lugar onde está apenas você em um mundo que, mesmo que por pouco tempo, parece que só faz sentido para você. Por ele transmitir algo que até então você não entendia. Ou entendia, mas não sabia explicar. E repetindo o que eu disse, não é necessariamente sobre sentimentos negativos. O importante é encontrar algo que te deixe confortável para entender melhor o que você sente. Tanto que tudo bem encontrar conforto em obras de terror. Tudo bem se permitir gostar de coisas que te fazem bem. Talvez perder na névoa não seja algo ruim, afinal de contas. Mas espero que esteja tudo bem com vocês. Caso queiram, eu adoraria ler a experiência de vocês. Não importa se foi curto ou se nem foi com vocês especificamente. Talvez com um amigo próximo seu que ficou falando de um jogo por muito tempo por causa de algo que ele gostou muito. Tudo conta nesse caso. Espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado. Eu sei que é um pouquinho confuso, mas eu penso muito nisso de vez em quando e eu queria externar para outras pessoas. Até o próximo vídeo.